Eu quero convidar aqui agora o casal mais feríssimo do Brasil. Senhor e senhora Lobos, Tiago e Yasmin. Ó, escuta. E a matilha tá aumentando, hein? Tá vindo lobinho aí na área, hein? Uhul! Tiagão, Yasmin, maravilha. Que bom que mais uma vez ter vocês aqui nos Adocas, Congressos Adocas. Vocês que é Adocas, e é um exemplo para nós. Tiaguinho está aqui hoje. Poucos dias eles estavam aí sentados com vocês. Amanhã é vocês aqui, amém? Vai lá, Tiagão. Paz do Senhor, galera! Paz do Senhor, Adoca! Eita! Que é isso, Brasil? Ninguém Pensa na galera que nós ama. Eu conheci a senhora Lobos nos Adocas. Eu namorei, eu estava nos Adocas. Eu noivei, eu estava nos Adocas. Eu casei, meus convidados eram tudo Adocas. Quem sabe hoje aqui não tem um abençoado ungido do seu lado aí. Vai que, né, gente? Vai que o trem dá certo. Quem está com a sua espada se levanta bem alto. Quem está com a sua espada, levanta bem alto. Bíblia, levanta bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Pode ficar sentado mesmo, porque você pulou igual um canguru, velho. Abra a palavra de Deus e coloca no telão aí. O tema do Congresso dos Adocas. Salmos 68, versículo 6. Salmos 68, versículo 6. Enquanto vocês vão abrindo, nós gostaríamos de agradecer a Deus que tem cuidado de nós. Nos dá a honra e o privilégio de mais uma vez poder falar do amor dele, da palavra dele. Queria agradecer aos nossos pastores, pastor Oide José do Carmo, pastor Samuel César. Eles nos abençoaram para ministrar a palavra e é graças a eles que esse congresso está acontecendo, a bênção deles. Então eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para os nossos pastores. Glória a Deus. Ô menino, você quer fazer alguma coisa certa na sua vida? Alguma coisa que você vai ser feliz? Faça debaixo da bênção e da autoridade do seu pastor que vai dar certo. Quando você continuar seguindo seu cabeção, vai entrar enlatado e Deus tenha misericórdia de você. Queria agradecer ao Sandro, a Patrícia. Sandro, muito obrigada. Muitas pessoas falam que acreditam na gente, mas você é alguém que tem mostrado isso com atitudes, não só com palavras. Obrigado pela honra de mais uma vez estar aqui. Valeu! Obrigado mesmo. Pessoal, nós temos um... Quem é que já assistiu um vídeo nosso no YouTube? Levanta a mão. Então se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Nós lançamos vídeo 3 vezes por semana. Nas terças, quintas e sábados. Então, a gente tem vários vídeos e nosso foco principal é falar da palavra de Deus de maneira criativa. Eu não acredito num avivamento que não tenha reabibliamento. Eu não acredito num avivamento que não tenha a palavra de Deus. Então nós que somos a diferença dessa geração, nós temos que, tudo que a gente for fazer, nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, para de assistir Porta dos Fundos, o Whindersson Nunes, e se inscreve no canal lá, que vai ser bênção, amém? Tá aqui o nosso editor, o Afonso. Vou passar vergonha em público nele, esse ser humaninho. Esse ser humaninho aqui que está filmando, que ajuda a gente nas edições lá. Muito obrigado, amém? Gente, antes da gente ler a palavra, eu queria pedir um favor para vocês. Hoje é um dia muito especial, porque esse ser humaninho está fazendo aniversário, gente! Oi! Ele achou que eu não ia falar nada, mas eu vou falar. E eu queria pedir os adocas mais top de todo o Brasil para me ajudar a cantar o parabéns maior que esse menino já teve. Amém? Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Vergonha. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade.
Obrigado. Muitos anos de vida. Viva o Tiago! Não estourou o trem, não arrebentou. Aí, ó. Arrebenta, trem. Deu problema o negócio. Eu encolhi mas tá bom. uns 2 centímetros, mas é isso daí, beleza? Antes da gente pregar, muito obrigado, viu, galera? Vocês são tops. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria contar um testemunho rápido, porque todo lugar que eu vou, eu falo, cara, eu tenho que contar esse testemunho. Até porque é tema do nosso congresso hoje. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de... Ó a bobeira. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de... Obrigado pelo bullying, viu? Tô feliz. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de casar. Eu falava, Deus, me ajuda. Todos os meus amigos têm muitas fãs, mas eu só tenho fé. Me ajuda a casar, pai. Eu quero casar com uma mulher top, tipo uma Miss Universo. É fé, Goiânia. As pessoas riram de mim, até minha mãe riu de mim. Mas o meu Deus é um Deus que faz milagre. E o meu milagre está aqui. Olha o ar de inveja dominando a igreja. Deus tem misericórdia. Aí eu falei, Deus, me dá uma mulher só bonita, não. Me dá uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Me dá uma mulher, sabe aquelas irmãs de coque? Eu quero uma mulher pentecostal assim, do Hadouken, Shoryuken. Eu quero uma mulher top. E Deus me deu uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quando eu casei, eu cheguei de serviço em casa, de repente veio Yasmin assim, de coque, vestidão assim, marchando pro meu rumo assim, ó. Eis que te digo, meu filho, tem uma revelação do Pai para a sua vida. Eu falei, aleluia, fala comigo, Pai. Ela fala, minha visão é que o varão está lavando o banheiro e as vasilhas. Pastor Sandra, é impressionante, a revelação da Yasmin sempre se cumpre, é um negócio maravilhoso. Então, meu filho, ora, porque eu orei muito e casei com mulher top. Eu orei pouco, tá aqui o resultado, então você ora, filho, para Deus ter misericórdia de você, amém? Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz escola dominical. Tá precisando vir para aprender a achar os livros da Bíblia. Salmo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário habite em família. Queria fazer uma oração diferente com vocês, mas é uma oração, então você vai orar com muita força e com muita fé, combinado? Amém. Meia dúzia está vivo, o resto está em Nárnia, mas vai sair do guarda-roupa agora. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu e fala assim, Espírito Santo, permanece nesse lugar. O Senhor é essencial aqui. Põe a mão na sua cabeça, fala Espírito Santo. Abre esse cabeção para ouvir a sua palavra. Põe a mão no seu coração, fala Espírito Santo. Abre o meu coração para ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Agora essa é a parte mais importante, gente. Fala assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Me prega nessa cadeira. Aleluia. E cala minha boca. Cala a boca dele. Estraga esses WhatsApp. Aleluia. Deus está estragando tudo. Na hora do culto vai acabar. Gente, é o seguinte. Nesse ano, o Campo de Campinas tem um tema. Qual é o tema do ano de Campinas 2016? O ano da família. E qual é o tema desse congresso? Hashtag? Não, menino, você vai falar mais alto, porque você é adolescente, você tem força. O tema desse congresso é hashtag? Família Docas. E hoje nós queremos falar de um tema muito importante. Qual a importância da família nas nossas vidas? Quem tem família? Todo mundo, né? Que você não veio do ovo, você tem família, né? Todo mundo tem família. E hoje nós queremos falar sobre a importância das nossas famílias nas nossas vidas, amém? Então, amém. Então, repete assim comigo, família, projeto de Deus. Deus tem vários projetos para cada um de nós.
Existem vários projetos que Deus preparou para mim e para a sua vida. Mas existe um projeto que Deus tem para cada um de nós, que chama-se família. A família ultimamente tem sido muito bombardeada, e eu fiquei muito feliz quando nosso pastor esse ano colocou o tema do campo de Campinas como o ano da família, e aí veio o Sandro e colocou o tema do congresso como família Adocas. Aí talvez você pense assim, cara, vai falar de família, de constituir família para adolescente. Não, adolescente não está na época de pensar sobre isso, não está na época de falar sobre isso. Mas aí que a gente se engana, quando a gente pensa dessa forma. Quanto mais cedo a gente entender que o projeto de Deus para as nossas vidas chama-se família, a gente começa a mudar de atitude e viver a nossa vida de um posicionamento, um direcionamento diferente. Quanto mais cedo você entender que o que Deus tem para a sua vida chama-se família, que um dia você vai ser um pai de família, que um dia você vai ser uma mãe de família, e esse dia não está longe. Eu completo hoje 25 anos, e Deus já me deu uma família, Deus já me deu uma esposa, Deus já me deu um filho ou uma filha que está chegando aí, e hoje eu entendo, falo, cara, há pouco tempo atrás, eu estava sentado aí onde você está, e hoje Deus já me deu uma família. E eu pensando sobre esse tema, eu pensei o seguinte, falei, cara, se eu tivesse a dimensão, quando eu era adolescente, que um dia eu seria pai de família, eu teria mudado muita coisa, eu teria feito muita coisa diferente. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu sempre apanhei na escola. Não sei se é porque eu era pequeno e era fácil dar pedala. Lembra do pedala Robin? Que dava assim uns Hadouken na cabeça da gente? E eu já estava no segundo ano do ensino médio, eu já era quase prestando vestibular, eu já era maduro. Eu estava brincando de pique-pega no recreio lá na escola. E aí, o amigo meu, o menino gritou ali. E aí tinha um cara, que eu não vou falar o nome dele, ele chama Arlindo. Ele me dava uns pedala toda hora assim, sabe? Eu passava, ele me dava um pedala, colocava o pé na frente, me dava uns Hadouken, uns Kamehameha assim. E eu tinha muito medo dele, mas medo mesmo, sabe? Tanto é que eu comecei a ficar na sala de aula, porque eu tinha medo desse cara. Porque ele era grande, assim, tipo 1,50 m. E aí ele... Não, desculpa, ele é grande mesmo, assim, grande. E ele tinha uma cara de mal, assim, e eu ficava na sala de aula. Quando eu via ele, ai meu Deus do céu, ai. E ele... Aí eu comecei a ter muito medo dele. E ele sempre zoava de mim porque eu era cristão, porque eu não pegava as meninas, porque eu decidi ser diferente. Ele sempre zoava. E ele sempre na hora do recreio me envergonhava na frente dos meus amigos. E aí o tempo passou, eu entrei na faculdade, eu me formei. E ano passado eu fui num posto de gasolina abastecer perto de casa. E aí eu parei, Yasmin, ai amor, eu quero chocolate. Eu falei, não, cara, eu quero chocolate. Eu quero chocolate. Eu falei, tá bom, calma, eu vou comprar chocolate para você. E eu desci, fui na conveniência comprar um laca, aqueles laca pequenos, saca? Aí deu R$19 aquele laca. Aí, amém. Vai casar para você ver, meu filho. É assim mesmo. E eu fui comprar o laca, quando eu cheguei, virei para ir para o caixa. Quem está no caixa? Um endemoniado Arlindo lá. Gente, eu quase... Ai Deus do céu. Aí não tinha como sair. Esse aí ele me veio, ele me viu. Eu falei, morri. Já era. Quase mandei um WhatsApp assim, partiu o céu. E ele falou, e aí, Thiaguinho, beleza? Vem aqui. Eu falei, agora que eu tomo outro pedala. Porque o tempo passou, mas eu, assim, esmilinguido, modo on. Eu não cresci muita coisa, né? Na verdade, eu não cresci nada, mas tudo bem. E eu cheguei perto dele para pagar, assim, tremendo. Ele falou, e aí, como que você tá? Eu falei, tô bem. Eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa. Me ajuda, eu preciso viver. E ele virou assim e falou, ei, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu tenho você no Facebook. Eu falei assim, gente, tá me observando, me seguindo. Sabe onde eu moro? Já era. E aí eu falei assim, ele falou, eu tenho visto o que está acontecendo na sua vida. Passou só 5 anos, mas parece que você está vivendo assim, outra coisa, que massa, você prega. E tal. Eu falei, gente, ele vai nas igrejas, já era. Tem um sniper em algum lugar assim, já. Ele falou, não, cara, e eu olhei para você, e eu quero dizer uma coisa para você. Parabéns pelo que você tem vivido e tal. Eu falei, obrigado, mano, valeu.
Eu falei, mas e aí, você, como é que tá? Ele falou assim, não, eu me envolvi com umas meninas aí, eu tenho 4 filhos, um de cada mulher. Eu falei, nossa, que vida boa, você, tudo top. Super saudável. Super, sim, tranquilo e favorável você, né? Super, MC Catra, parabéns. E aí ele foi, o irmão ali grita com tudo. E aí, aí ele falou assim, mas inclusive, ele começou a tremer a voz, falou assim, inclusive, uma entrou num negócio de pensão e eu posso ser presa a qualquer minuto. Eu falei assim, oh Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. E ele começou a querer chorar e falou assim, aí foi uma coisa que me marcou, ele virou para mim e falou assim, e eu me arrependo de quando eu era um adolescente, naquela época, eu não ter feito a mesma coisa que você fez, eu não ter seguido os caminhos do Senhor, eu não ter vivido diferente. E aí ele começou a falar assim para mim, ora por mim, porque eu me arrependo das coisas que eu fiz, do jeito que eu vivi a minha vida. Naquele momento eu percebi que ele não entendeu que na adolescência ele poderia futuramente ter uma família. Se ele tivesse essa concepção de Cristo, de família, de futuro, como a gente na igreja tem, talvez ele teria vivido a sua vida de forma diferente. Ele constituiu família, mas no tempo errado e no jeito errado. A coisa certa, feita na hora errada, se torna errado. E eu comecei a pensar o seguinte, se essa geração de adolescentes, se vocês entenderem que daqui a alguns dias vocês vão ter família, a gente vai começar a pensar diferente. Um exemplo de quem faz uma coisa certa na hora errada é o filho pródigo. O filho pródigo, é certo o filho sair da casa do pai, mas na hora certa. Ele saiu na hora errada e por isso teve consequências. Eu quero dizer uma coisa para você, adolescente, não do que eu li, não do que eu assisti na televisão. Eu quero dizer para você uma coisa que eu estou vivendo. Você nunca, escuta isso, você nunca vai ser plenamente feliz se você não estiver no centro da vontade de Deus. Talvez você pode viver sua adolescência igual um louco, assim, ó, vida louca, ir para as baladas, beijar 70 mil bocas, ir para os funk da vida, e achar que lá você vai encontrar a felicidade verdadeira, ou lá você vai ser plenamente feliz. Você não vai ser feliz, porque a única e verdadeira felicidade não está nas coisas do mundo, mas está nas coisas de Deus. Eu moro perto de uma boate, na verdade eu moro no sudoeste ali, perto de várias boates ali do Bola 7, outras boates ali. E toda vez que a gente prega nos sábados, a gente vai comer depois do culto, porque crente e pit dog é irmão, assim, tamo junto. Eu tô até um pouco, eu tô murchando aqui, mas tá difícil, uma hora não vai dar mais não. Aí a gente sempre sai para comer depois do culto, e a gente chega mais ou menos em casa umas 11 horas da noite, e no caminho de casa eu passo na frente de 3 boates, e sempre que eu passo na frente de uma boate, sempre a boate está assim, uma fila do lado de fora, mas uma fila de dobrar o quarteirão, e as meninas com aquele cinto, saca? Naquele frio, e aquela fila pro lado de fora, e eu passo assim, e eu falo para Yasmin, eles estão achando que ali tem a felicidade verdadeira, mas eles estão todos enganados, porque a única e verdadeira felicidade é aquela que a gente acabou de viver ali no culto, a presença do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você, quando eu era adolescente, uma época eu extravasei, uma época eu falei, quer saber, eu vou viver a minha vida, eu vou tocar o funk, e todas as vezes que eu estava naquele lugar, eu achava que ele tinha felicidade, mas quando ele estava a cabeça no travesseiro, eu sentia um vazio tão grande, um vazio, uma falta de alguma coisa, e eu chorava, mas na frente das pessoas eu estava sorrindo. Mas sabe qual que é a verdadeira felicidade, meu filho? É aquela de quando um sábado à noite, acabo de chegar no culto, e aí Yasmin, a gente deita no sofá e vai assistir Netflix junto. Daqui a alguns anos, você vai estar com a sua esposa ou com seu esposo, e você vai sentir exatamente a felicidade verdadeira do projeto de Deus, família. Eu não troco o que eu estou vivendo por nada nesse mundo. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém, chama-se família. Repete assim comigo, eu quero e vou ter uma família. Glória a Deus.
Deus. Segunda coisa que a gente quer falar hoje, repete assim comigo. Eu valorizo a minha família. Em Êxodo 20:12 tem um versículo muito conhecido, mas mesmo assim eu vou ler para vocês. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você pode repetir o começo desse versículo comigo? Honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia, meu filho, está mandando você honrar o seu pai e a sua mãe e ponto. A Bíblia não está dizendo para você, se a sua mãe for legal, você honra ela. Se a sua mãe e o seu pai fizer só as coisas que você quer, aí você honra eles. Se a sua mãe te fizer sorrir e o seu pai nunca te disser não, aí você honra eles. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, honra o teu pai e a tua mãe e ponto. Para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Nós precisamos entender que nós temos que honrar a nossa família, que nós temos que amar os nossos pais. Sabe por quê? Existe mais amor em um pai e uma mãe que diz não para um filho, mesmo sabendo o que ele quer, mas porque ele sabe que o filho vai sofrer. Às vezes você quer que a sua mãe deixe você fazer tudo, que ela diga só sim para você, mas ela te ama tanto, filho, que ela fala não. Ela sabe que você quer, ela sabe que você vai chorar, que você vai ficar triste, mas ela sabe que se você for, você vai sofrer. E é por isso que ela diz não para você. Em Provérbios 13:24 diz o seguinte: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, às vezes, você quer matar a sua mãe, fala, essa véia doida, não deixa eu fazer nada. Essa véia só quer ver eu sofrer. Essa mulher é louca. Você entra para dentro do quarto e quer cortar os pulsos? Pois é, a sua mãe te disse não porque ela te ama demais para ver você sofrer. Quem aí, quando era mais novo, ou até hoje em dia mesmo, sua mãe fala assim, menino, não vai, trem. Menino, não faz isso que você vai machucar. E aí você foi teimoso e arrebentou a cara. Quem já aconteceu isso aí? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Deixa eu te contar uma história, presta atenção. Eu era uma menina muito quietinha, sabe? Um anjo. Tava falando pro Tiago hoje, se eu tivesse desobedecido menos a minha mãe, eu tinha umas 30 mil cicatrizes a menos. Gente, eu era terrível, eu era doida da cabeça. E aí um dia, eu morava no interior, numa cidade chamada Itaguaru, é desse tamanho. Tem 3 pessoas. Você faz assim e passou da cidade, acabou. Tão pequena que ela é. E lá tinha uma igreja católica. E na frente dessa igreja católica tinha uma rampa. E nós que era menino, nós era tudo doido. Aí nós gostava de ir pra lá pra descer na rampa de patins, de patinete, de bicicleta, tudo doido. Aí um dia eu falei, mãe, tô indo lá pra porta da igreja católica andar de patins. Minha mãe falou, não vai não, Yasmin. Vai não que você vai machucar, minha filha. Vai não que você não é muito normal, menina. Fica quieta aqui, você vai voltar machucada, fica quieta. Não, mãe, porque eu quero ir andar de patins, porque eu sou dona do meu nariz. Então vai lá então. E aí eu fui andar de patins na tal da rampa da igreja católica. Aí de repente eu surtei e falei, não, você quer saber? Ô filha, desce você de bicicleta que eu vou segurando na garupa. E aí a menina foi, gente. E eu caí com a barriga em cima do pneu e a pele da minha barriga ficou todinha no pneu. Eu voltei para casa só o sangue, meu filho, você não está entendendo. Voltei igual o cachorro com o rabinho no meio das pernas. Mãe, eu tô morrendo, me ajuda. Mãe, me leva para o hospital e a barriga inteirinha na carne. Porque é muito doida da cabeça, porque é dona do nariz dela, né? Até quando, meu filho, em diversas áreas da sua vida, você vai sofrer por ter mais que sua mãe e seu pai? Até quando você vai postar nas redes sociais que você ama sua mãe, que ela é sua rainha e vai continuar desobedecendo ela, menina? Você acha que honrar pai e mãe é postar um texto enorme dizendo que você ama? Não é. Honrar pai e mãe é obedecer, é calar a boca quando ele falar que você e não responder. Isso é honrar pai e mãe.
Hadouken! Talvez tenha alguns pais aqui, eu ainda não passei por isso, mas o filho está vindo e eu estou vendo que a luta também está vindo junto, gente. Mas alguns recados para os pais que estão aqui. Não hesite em dizer não para o seu filho. Não hesite em disciplinar o seu filho se você o ama. E eu sei que você ama esse menino. É meio doido, é meio surtado, mas você ama esse trem. Nasceu de você. E você que é adolescente, para de falar que a sua mãe só quer te ver sofrer. Que o seu pai não te ama, ele te ama tanto que ele tem que falar não para você. Dói mais nele do que em você. Esses dias eu li uma frase muito interessante do pastor Mark Anderson. Ele disse o seguinte: pais, vocês não têm obrigação de fazer os seus filhos felizes. Vocês têm obrigação de criar homens e mulheres de Deus. Seu pai não está aqui na terra para fazer você sorrir, não, filho. Seu pai está aqui para te ensinar a viver. Em Efésios 6,4 diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando fala doutrina, quer dizer disciplina, educar. Educar, disciplinar, significa doer, meu filho, dói. Ser educado dói. Por exemplo, quem aí quando era pequeno já quis enfiar o dedo ou uma chave na tomada? Lá vai eu surtada de novo, né? Tô lá doidinha com a chave, querendo socar a chave na tomada, e minha mãe: menina, fica quieta. Yasmin, não bota essa chave na tomada que vai doer. Yasmin, sai de perto da tomada que você vai tomar choque. Foi ela virar as costas, eu soquei a chave na tomada, gente. Quase morri. Eu não aprendi com ela falando pra mim que não tinha que fazer. Eu quis aprender sentindo dor. E disciplinar dói, meu filho. Sua mãe corrigir você dói. Nós ouvimos muitos pregadores falar assim: mas quem é pai de adolescente tem que entender o adolescente. Boa, para de conversar, trem. Fica quieto. 20 minutos, trem. A formiga, o espírito do camelo. Os meninos não aguentam ficar 1 hora sem ir no banheiro, beber água, gente. A gente ouve muitos pregadores falar assim: não, mas o pai de adolescente tem que entender ele. O pai do adolescente tem que olhar para ele e tentar entender que ele está surtado. Tem mesmo, gente. Mas será que você, adolescente, não pode olhar para o seu pai e para sua mãe e falar: cara, eles estão tentando acertar comigo. Cara, eles estão tentando me fazer feliz, eles estão tentando me ensinar. Família não é um olhar só de um lado, não. Não é uma via de mão única, não. Família tem que ser uma via de mão dupla, filho. Vai e volta. Seu pai tem que te olhar com compreensão, mas você tem que olhar para ele com compreensão também, menino. Você tem que entender que talvez ele magoou você e não deixou você fazer algo que você queria, mas olha para ele e fala: será que ele está tentando fazer o que ele acha que é certo? Gente, ele está tentando fazer você crescer e ser uma mulher e um homem honrado. Então que você, a partir de hoje, aprenda a não só cobrar do seu pai um olhar de compreensão, a cobrar da sua mãe um olhar de compreensão. Que a partir de hoje, você chegue na sua casa, dê um abraço na sua mãe e seu pai e fala assim: mãe, eu entendo a senhora. Às vezes é difícil para a senhora dizer não, mas eu entendo a senhora. Eu entendo que a senhora quer me ver bem, eu entendo que o senhor quer me ver feliz. Que a partir de hoje o Espírito Santo dê para você um olhar de compreensão com seus pais também, amém? Repete assim comigo: eu, mesmo adolescente, posso influenciar a minha família. Em Atos 16:31 diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Jesus quer voltar e Ele não quer salvar apenas você. Quando Jesus voltar, o desejo dele não é salvar apenas você, mas você e a sua família.
quantos aqui querem a sua família morando no céu junto com você? Glória a Deus. Mas eu tenho visto que muitas vezes a gente fala que quer que a nossa família esteja no altar, quer que a nossa família realmente aceite a Cristo como Salvador, e às vezes a gente terceiriza essa responsabilidade. Quantas vezes eu recebo pessoalmente onde a gente vai pregar, ou até no nosso próprio WhatsApp, as pessoas falando assim: ai Tiago, ora pela minha família, eu queria que a minha mãe e que meu pai estivessem na casa de Deus, ora pela minha família, ora por mim, ora pelo meu pai, pela minha mãe. Amém, a gente vai orar. Mas o que você tem feito para salvar a sua família? O que você tem feito para trazer o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tios e tias, primos para a casa do Senhor? O pastor Lucinho pregou aqui ontem e ele disse: muita gente acha que adolescente é retardado, é mongol, fica assistindo Peppa Pig o dia inteiro. Não, eu tenho visto uma geração de adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tenho visto adolescentes cheios da palavra de Deus, adolescentes com bagagem. Gente, se tem uma geração do conhecimento, é essa. Cara, você, como o Lucas Galdino pregou aqui no congresso um dia, a gente sabe mais que os nossos pais, a gente tem mais bagagem, a gente sabe de internet, a gente sabe de tudo um pouco. Mas eu tenho visto uma galera, adolescentes e jovens, se eximindo de algumas responsabilidades, porque acha que está muito novo para isso, acha que não é o seu momento, acha que não é a sua hora, acha que não pode sozinho, acha que é muito novo, acha que é muito nova. Ah não, mas eu sou só uma docas, o que eu posso fazer de diferente? Você é a Bíblia que a sua família vai ler. Você vai ter uma vida no altar, na casa de Deus, que a sua família vai olhar para você e vai fazer a diferença. A responsabilidade não é minha, não é do Sandro, né? A responsabilidade é sua. Chama para você essa responsabilidade. Fala assim: deixa comigo, eu vou fazer a diferença na minha família. No começo desse ano, no dia 1º de janeiro, na virada do ano, todos os anos eu passo aqui na igreja. Eu estava naquela cadeira ali, ó, a primeira cadeira daquela fileira ali, ó. E aí em 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano novo. Todo mundo começou a pular, a Yasmin me abraçou, eu dei um beijo nela, porque começar ano novo dando beijo na mulher, parece que tem nada a ver, não tem nada, não acontece nada. E aí eu fiquei feliz, aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó: esse ano eu quero que você faça a diferença na sua família. Mas foi uma voz audível, muito forte. E eu falei assim: amém, Deus, estamos juntos. Eu, feliz ano novo pro Jota, pra Gabi, pro Jefferson. E aí o Espírito Santo falou assim: não, eu tô falando com você. Eu falei: ô God, beleza. E aí eu fechei os olhos, e a igreja em festa, e o Espírito Santo falou assim: esse ano eu quero que você faça diferença de verdade na sua família. Eu quero que você evangelize a sua família inteira. Aí eu pensei assim: beleza, Deus, eu vou criar um grupo no WhatsApp com a família, vou adicionar minha tia esquisita e vou mandar versículo todo dia. O Espírito Santo falou assim: não, esse ano você vai fazer um culto todos os meses na sua família. Na família da sua mãe, você vai reunir todo mundo e fazer um culto lá na sua família. Eu falei assim: Deus, olha Deus, eu casei, então eu tenho que compartilhar com a minha mulher. Se ela não aceitar, não tem como, Deus, acordo. Aí eu falei: amor, eu estou com muito medo. E Deus falou para me fazer um culto. Aí ele falou assim: vai lá. Eu falei: mulher, como assim? Contra mim? Eu com muito medo, eu falei assim: Deus, eu sou o menor da minha família, eu sou o esmilinguido, eu sou o Pokémon da minha família, eu vou fazer o que lá? A minha família tem raízes muito espíritas. A minha família não é uma família evangélica tradicional. Lá na minha família, eu, a Yasmin, minha mãe, só a gente que é evangélico. O resto, o tio meu é pagodeiro, o outro é funkeiro, MC Catra, Anitta, da minha família, tudo amigo lá. Falei: Deus, mas eu tô com medo, tá? Aí eu liguei para minha avó. Dia 10 de janeiro eu liguei para minha avó, falei assim: vó, eu quero fazer um culto aí na sua casa, porque a senhora é a avó, a matriarca, quero fazer um culto aí. O que você acha, vó? Ô, meu filho,
que bênção, as luzes vão vir nos visitar, e a gente vai sentir as luzes. Eu falei, vó, as luzes, as luzes. Pode fazer? Pode. Aí marquei o dia. Aí eu liguei para os meus tios. Liguei para o meu tio, estava tocando um pagode no fundo. Falei, ô tio, beleza? Bom, eu quero fazer um culto na sua casa, na casa da minha avó, tal dia, você pode ir lá? Não, beleza, eu levo a carne e o pagode. Não, tio, é um culto, não vai ter isso. Não vai ter pagode, não vai ter carne. Falei, não tio, é só um culto, vai lá. Eu liguei para todos os meus tios, a família é muito grande. Eu falei, não vai dar ninguém, porque marca pagode, marca churrasco, vai todo mundo, mas um culto ninguém vai. Aí eu falei assim para Yasmin, falei assim, amor, se não for ninguém, eu faço só esse e é nós. Chegou no dia do culto, eu passei, comprei um salgadinho, refrigerante, fui para casa da minha avó. Cheguei lá, gente, um monte de carro fora. Falei assim, nossa, o vizinho tá badalado, hein? Quando eu entrei lá, estava a família inteira reunida assim, umas cadeiras assim, em círculo. Falei, santo Pai da glória. Gente, pregar aqui no Adocas tá até de boa, mas pregar para a família da gente, pensa no nível hard. Eu cheguei, oi, tudo bem? Fez o círculo. Eu falei, vamos ficar de pé, paz do Senhor. Aí ele, paz o quê? E aí, tranquilo e favorável? Ah, sim. Vamos abrir a Bíblia. Ele falou, que Bíblia? Eu tenho aqueles Novo Testamento pequenininho. Amém. Aí eu li um versículo, pus o gente, uma abelha voadora. Aí eu cantei umas músicas, eu coloquei umas músicas assim, ó. Você é o espelho, entra na minha casa. Todo mundo sabe cantar. A minha família cantou, e aí na hora eu fui dar uma palavrinha simples. Eu abri a Bíblia, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E eu comecei a pregar para minha família assim, de uma maneira muito simples, falar palavras simples. Jesus te ama, Jesus ama a nossa família, Jesus quer o melhor para a gente. Não tem como ser feliz sem Jesus. E eu com muito medo, tremendo muito, de repente eu senti a presença do Espírito Santo entrando naquela casa. De repente aquela casa tão simples da minha avó, ela foi tomada pela presença do Espírito Santo. E eu falo palavras tão simples de amor, que Cristo nos ama e que Ele quer a nossa família bem. Eu comecei a ouvir algumas pessoas da minha família chorar. Eu pedi para levantar e eu fiz uma oração tão simples. Eu falei assim, a partir de hoje existe um Deus nessa família, chama-se Jesus Cristo. A partir de hoje o Espírito Santo entra nessa família, e a partir de hoje a família Martins vai viver para a glória de Deus. Terminou o culto, a gente foi comer. Eles pareciam uns crocodilos comendo, e eu no meu canto falei assim, amém, só esse culto, é muita emoção pro meu coração. De repente levanta um tio meu, mais vida louca. Agora eu quero falar, posso falar aqui? Aí o povo comendo, parou de comer. Pode? Eu falei, agora um levante aqui, ó. As cadeiras do inferno tudo vazia, porque o Satanás levantou todo mundo. É o Senhor dos Anéis agora, assim, ó. O povo veio com gosto pro meu rumo. Eu falei, pode falar. Eu falei, agora eu vou escutar o baque. Aí o tio meu falou assim, quanto que vai ter o próximo? E é o seguinte, vai ser um culto em cada pessoa, todo mês vai ser em casa diferente. Quem aqui é contra? Eu falei, não tio, estamos todos tranquilos. Aqui todo mundo de boa aqui. Nós já estamos no 7º culto. Todos os meses a gente faz na casa de um tio, de alguém da família. E eu tenho experimentado pessoalmente a transformação da minha família. Eu não levo pregador de fora, eu não tenho convidado, eu não dou brinde, eu não dou nada. Eu falo, vai ter um culto, lota. Teve um culto que a gente fez no mês de março que deu 22 pessoas. E a regra é não chamar a gente de fora, só da família.
Cheguei na casa de um tio, o mais vida louco, o mais funkeiro, o mais MCK da família. Cheguei na casa dele, sentava de gola polo, com a camisa pra dentro, assim, com a Bíblia na mão. Aí ele, paz do Senhor, pode entrar. Eu falei, hã? Quem tá aí? Eu falei, gente, cadê o latino que estava dentro dele? Me ajuda. Entrei, pôs as cadeiras, ele sentou. E aí nós fomos começar o culto, pedi para levantar. Eu cheguei no meio e falei assim, paz do Senhor, eu queria. Ele falou assim, Thiago, eu posso começar o culto na minha casa? Ele abriu a Bíblia e falou assim, paz do Senhor. Muito feliz com o culto na minha casa. A minha casa que foi palco de grandes festas da família. Hoje estou tendo o privilégio de ter o primeiro culto na minha casa. Aí ele falou uma coisa que eu não aguentei, gente. Ele falou, eu vou falar para vocês, o inimigo está furioso com o nosso culto. Aí eu falei assim, gente, tá falando de inimigo já. É assembleano, é nós, Madureira, tamo junto. Ele falou, o inimigo está furioso com o nosso culto. Marquei o culto hoje, liguei para a tia não sei quem, e ela estava com gripe. A minha esposa quase bateu a moto, mas o inimigo está derrotado no nome de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Tudo isso eu tenho experimentado porque eu não negligenciei o que o Espírito Santo me deu. E eu quero dizer para você, adolescente, você não é novo demais, você não é jovem demais. Não negligencie o poder que o Espírito Santo colocou na sua vida. Se você acreditar e você obedecer à voz de Deus, através da sua vida, Deus pode transformar a sua família. Todos levantem as mãos, todos levantem as mãos. Espírito Santo de Deus, aqui existe uma geração de adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus. Através da vida deles, a família vai vir para o altar do Senhor. Coloca na boca deles palavras, ó Pai, que possam gerar vida, transformação na família, Senhor. Que eles sejam a resposta do Senhor para a família deles, ó Pai. Que quando eles forem falar, as pessoas parem para ouvir. Que quando eles falarem, se propuserem a fazer algo, o Senhor coloque a mão e dê certo. Não porque eles são bons, não porque eles merecem, mas porque a sua graça, misericórdia nos alcançam todos os dias, Pai. Encha-os do Espírito Santo de Deus e os dê autoridade espiritual em nome de Jesus. Eu sou a filha caçula de 4 irmãos por parte de pai e de 3 irmãos por parte de mãe e pai. O meu pai teve uma filha antes de se casar com a minha mãe. Eu cresci numa casa destruída. Tudo que é trem ruim que você der conta de pensar e agora você junta que era tudo lá em casa. Sem exagero. Eu cresci vendo meu pai espancar a minha mãe todos os dias, vendo meu pai espancar os meus irmãos todos os dias e sentindo meu pai me espancar todos os dias. Eu cresci sabendo de traição do meu pai com a minha mãe, da minha mãe com o meu pai. Eu vi amante lá dentro de casa, tacar trem na cara um do outro, sangue, porrada, tudo que você pensar, eu já vi. Há 16 anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, na madrugada do dia 8 para o dia 9 de maio do ano de 2000, semana véspera do Dia das Mães, eu acordei numa madrugada muito fria, ouvindo vozes dentro da minha casa. Como eu sou a caçula e eu era muito pequena, do meu quarto para o quarto dos meus pais tinha um buraco de uma porta, sem a porta. Quando eu acordei, que eu abri os olhos, que eu olhei para o lado, eu vi o meu pai debruçado na cama e um homem amarrando os braços dele. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Levantei desorientada para ligar a luz e tentar enxergar o que estava acontecendo. Quando eu coloquei a mão no interruptor da luz, um homem armado na porta do meu quarto falou, se ela ligar a luz, nós vamos matar todo mundo. Eu voltei para a cama desesperada. Comecei a chorar e ouvi o meu pai dizer assim, deixa a mãe dela ficar com ela. Ela é muito pequenininha, ela deve estar muito assustada. Eu fui a única que acordou naquela noite.
Minha mãe sentou comigo, tentou me acalmar. Aqueles caras terminaram de amarrar o meu pai e saíram levando meu pai embora. E eu me lembro de sair no corredor e falar assim: deixa eu dar tchau pra ele. Veste uma blusa nele, tá tão frio. Aquele cara me olhou com um desprezo tão grande, como se eu não fosse nada. Virou as costas e levou meu pai embora. Aquela foi a pior madrugada que eu vivi na vida. Tinha polícia dentro de casa, família dentro de casa. Cadê o Jorge? Aonde que está o Jorge? Quem levou o Jorge? Para onde que levou? O que está acontecendo? Dia amanheceu, o telefone da minha casa tocou. Minha mãe atendeu na sala, eu atendi na linha do meu quarto. E pela voz do meu tio eu recebi a pior notícia da minha vida. Olha, fica calma, mas encontraram o Jorge morto na entrada da cidade. Meu pai foi sequestrado, assassinado com 15 tiros. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu vi. Eu nunca vou conseguir esquecer o grito de desespero que a minha mãe deu naquela hora. Nem a sensação que eu tive de como se o chão estivesse sumindo, porque eu ouvi dizer que o meu pai tinha morrido. Eu não conseguia entender que nunca mais ele ia voltar para casa, que nunca mais eu ia ver ele, que nunca mais eu ia ouvir a voz dele. Enterraram meu pai e aí de repente, cadê minha mãe? Gente, eu quero ver minha mãe. Meu pai morre, me separa dos meus irmãos e a minha mãe some. Eu quero ver a minha mãe. Me levaram para ver minha mãe e quando eu desci do carro, eu dei de cara com a porta de uma prisão e descobri que a mandante do assassinato do meu pai foi a minha mãe. E aí o chão desabou. Eu cresci com gente que me batia, que me machucava, que me humilhava e me amaldiçoava todos os dias. Eu cresci com gente apontando o dedo na minha cara e falando assim: desiste, menina, que você não vai ser nada. Desiste, porque você não vai dar em nada. Porque eu nunca vi uma criança que cresce sem o pai, sem a mãe, sem alguma coisa na vida. Desiste, porque você nunca vai ser feliz. Você não nasceu para ser feliz. Desiste, porque você não vai ter família, você não vai casar. E se casar é para ter o mesmo destino do seu pai e da sua mãe. Desiste. Você vai ser uma piriguete, vai destruir casamento, vai ter 5 filhos, um de cada homem. Desiste, porque você não vai ser nada. O pior não foi ouvir essas palavras. O pior foi que essas palavras entraram dentro do meu coração como se fosse bomba e destruíram tudo. Porque eu comecei a acreditar que não ia dar certo, que não tinha jeito, que não existia solução para mim, que eu não ia ser feliz nunca. Eu me tornei uma criança doente, depressiva, que tudo que é doença que existe eu tive. Todas as vezes que eu ia passando mal para o hospital, a única coisa que eu pensava era: tomara que descubram a doença que não tenha cura e eu morra. Deus sabe quantas vezes eu andei por Goiânia desorientada. Eu atravessava a avenida e falava: tomara que o carro que está vindo não pare e passe por cima de mim e me mate hoje. Deus sabe quantas vezes eu sentei na janela de um prédio e falei: hoje eu vou pular porque eu não aguento mais. Ele sabe. Deus sabe quantas vezes eu quis dar fim na minha vida e quantas vezes eu tentei. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, me fizeram a pergunta mais importante da minha vida: Yasmin, você conhece Jesus? Você quer aceitar Jesus? Eu disse sim, eu conheci um Jesus tão grande. Eu conheci um Deus tão grande. Eu conheci um Jesus capaz de deixar a glória e descer aqui e morrer numa cruz porque Ele me amou. Eu conheci um Deus que falou para mim: Yasmin, eu sou o seu pai, que te abraça, te coloca no colo e sara o coração que o seu pai Jorge nunca poderia sarar. Yasmin, eu sou o seu pai, que vai aonde o seu pai Jorge não vai. Eu sou o seu pai e eu nunca te abandonei. Eu conheci um Deus que falou para mim: Yasmin, esquece tudo que falaram para você, porque eu é que sei o que eu penso a seu respeito e mais ninguém. Jesus entrou na minha vida, sarou meu coração, transformou a minha história. Hoje a menina que não ia dar em nada, está casada há mais de 3 anos
E nós dois casamos virgem. Chupa capeta. Hoje, a menina que não ia dar em nada se forma no final do ano em psicologia. Hoje a menina que não ia dar em nada é o exemplo da família inteira. Hoje a menina que não ia dar em nada e que o inimigo disse que nunca ia ter uma família, que um dia só quis morrer. Essa menina hoje gera vida dentro dela, porque o Espírito Santo de Deus mudou a minha história. Fique de pé. Fica de pé. O inimigo tem tentado destruir famílias de diversas maneiras. Seja com adultério, seja com divórcio, seja com essa praga dessa ideologia de gênero, que qualquer tipo de amor serve. Mentira. Deus fez homem e mulher, isso aí que está certo, o resto está errado. Mas tem um jeito que o inimigo tem tentado destruir famílias antes mesmo delas começarem, que é colocando no seu coração, adolescente, que você não vai ter uma família, que você não vai ser feliz, que isso não é para você. Muitas vezes a gente vê adolescentes aqui pulando e rindo, mas por dentro o coração está podre, por dentro o coração está ferido, está rasgado, está machucado. Mas hoje o Espírito Santo de Deus marcou esse dia para sarar você, para sarar o seu coração e para dizer para você que é Ele quem sabe o que Ele sonhou para você e mais ninguém. Que é Ele quem sabe o que Ele projetou para sua vida e mais ninguém. As pessoas podem ter dito para você, Adocas, que você não vai dar em nada, mas hoje o Espírito Santo diz: sou eu que sei o que eu projetei para você, eu é que sei o que eu pensei para você, e é o que eu pensei que vai acontecer. Os planos do Senhor não se frustrarão na sua história. Os planos que o Espírito Santo de Deus sonhou para você não se frustrarão na sua história. Esse congresso tem o tema Família Adocas. E eu quero chamar um desafio a você. Se você tem um sonho de ter uma família, se você tem desejo de ter uma família, quero que você venha aqui à frente. A gente vai orar juntos. E você vai ter uma família abençoada na casa do Senhor. A sua família vai ser exemplo para essa geração. Você vai ser um pai de família, você vai ser uma mãe de família abençoada, e os seus filhos serão frutos abençoados do seu casamento. A sua família vai estar no altar do Senhor, em nome de Jesus. Os sonhos do Senhor não podem ser frustrados. O sonho do Senhor não pode ser frustrado. O projeto que Ele tem para você, nenhum homem pode frustrar. Não há nada melhor, Espírito Santo, a que se comparar. Feche os teus olhos e sinta a presença do Espírito Santo. Ele tem projeto para você. Tua presença. Deixa Ele tocar em você. Toma esses Adocas no teu colo, Espírito Santo. Eu provei que Eles não serão mais o mais doce amor. eles serão homens e mulheres Cheio da presença do Espírito E a Santo. vergonha serão homens e mulheres de diferentes nessa terra, que farão a diferença nessa terra. tua presença. A tua presença é tudo que nós precisamos, Jesus. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és exaltado nesse lugar, Espírito Santo. Morrendo na casa, Adocas, adore a Ele, que é o único digno.
não nasceu para ser um copo descartável. Você não nasceu para ser qualquer um. Você não é projeto do acaso. Você nasceu porque o Espírito Santo do Senhor gerou você. Desde o ventre da tua mãe, Ele te gerou. Ele tem um projeto para a tua vida. Você, moça, não é qualquer uma. Você não é um produto na mão de um rapaz. Se valorize. Você é menina dos olhos do Senhor. Ele tem um projeto na tua vida. Não se venda. Não se negocie os seus valores. Você é preciosa aos olhos do Senhor, minha filha. Ei, rapaz, Deus não criou você para viver de boca em boca, para viver pegando todo mundo nas festas. Não. O Senhor criou você para ser um pai de família abençoado, para ser um varão valoroso do Senhor, para ter filhos abençoados na casa de Deus. Deixa o Espírito Santo sarar você. Deixa Ele limpar o teu coração. Você vai viver algo extraordinário. Espírito Santo de Deus. Abrace com alguém do seu lado. Ore por essa pessoa. Ore por ele. Profetize para ele. Em nome de Jesus. E a vergonha desfaz, tua presença. Profetiza na vida dele. Ore pelo seu irmão do seu lado. Em nome de Jesus. Santo Espírito. Vocês da galeria, ore e agradeça a Deus. Ore pelo seu amigo. Profetize coisas boas na vida dele. Manda usar você. Deixa ele usar você para curar alguém. Somos iluminados por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Ele tem um projeto na tua vida. Escuta. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um instrumento de Deus nessa vida. Alguns anos atrás eu estava no seu lugar, nesse mesmo congresso, e no seu lugar eu falava: Espírito Santo de Deus, me usa. Eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. Teve um dia nesse congresso que eu voltei para Jesus, porque eu entendi que não existe felicidade sem Cristo. Eu continuava na igreja, eu frequentava os cultos, eu era uma docas, mas faltava eu decidir de verdade seguir Jesus. Eu estava dentro da casa, mas longe de Deus, como a dracma perdida, que está perdida dentro de casa. A dracma perdida está no mesmo capítulo que o filho pródigo, mas o filho pródigo teve coragem de sair de casa. A dracma perdida estava perdida dentro de casa. Eu quero saber se existe alguém aqui, alguma moça, algum rapaz que veio aqui à frente ou que está aí, que hoje sente no seu coração o Espírito Santo falar igual falou comigo um dia: volta para minha casa, renova a tua aliança comigo, larga tudo que está fazendo de errado e volta para mim de verdade. Eu quero saber se existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje. Levante a sua mão. Existe alguém? Você? Vem aqui, vem aqui na frente, vem. Você vem cá, vem. Deixa o Espírito Santo, deixa Ele transformar você.
A minha vida mudou de verdade quando de verdade eu decidi seguir Jesus. Quando de verdade eu decidi abandonar tudo para seguir Jesus. Não existe felicidade sem Cristo. Se você quer voltar para Jesus, vem aqui, vem. A palavra do Senhor diz que aquele que não confessa publicamente não tem parte com Ele. Vem, deixa Ele salvar você, deixa Ele curar você. Vem. Deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele te sarar. Ele tem um projeto pra você. Vem, 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 volta, volta. Zadocas vão influenciar essa cidade. Os Zadocas vão influenciar esse estado. Através de você, a tua família vai vir para o altar do Senhor. Todos vocês levantem as suas mãos em nome de Jesus. Nós vamos orar por as pessoas que estão aqui na frente. Nós vamos orar por essas pessoas que voltaram para o Senhor e estão renovando a sua aliança com o Senhor. Cadê o Sandro? Sandro, vem aqui orar pelos seus Zadocas. Estende sua mão para cá. Pai, eu quero te louvar pela vida de todos os Zadocas aqui hoje, especial os que estão diante do teu altar, sobre o teu altar, na tua presença, prostrados, se rendendo na tua presença. Honra esse gesto, essa atitude de entrega e visita agora, Senhor, com o teu perdão, com a renovação, Pai, com a visitação do teu Espírito. Marque essas vidas, Pai, que eles possam, Senhor, levantar daqui marcado pela tua presença, Pai, assim permanecer na tua presença, Pai, que eles possam permanecer frutificando para a glória do teu nome, que eles venham ser verdadeiros Zadocas, adolescentes chamados à santidade. Quem mais quer a glória do Senhor nessa noite aqui? Aplauda Ele, aplauda forte. Deus abençoe, Deus abençoe. Esse compromisso fica selado nos céus. O céu faz festa nessa noite por esse compromisso que vocês fizeram. Aleluia, glória a Deus.